Graça e paz seja com todos. Meu nome é Ivandro Felipe e vamos dar início ao nosso curso de capelania. O primeiro módulo do nosso curso de capelania trata exatamente do que? Do surgimento da capelania. Nós não temos como falar de capelania hospitalar, prisional, estudantil, sem falar do surgimento da capelania, de como foi que ela nasceu, quem começou, aonde começou, em que época surgiu. Tá? E para nós falarmos sobre o início da capelania, nós temos que mencionar o nome da pessoa que é praticamente o patrono da capelania. Eu estou falando de Martinho. Martinho foi nascido na Gália, 300 e poucos anos depois do nosso Senhor Jesus Cristo, um pouquinho depois que surgiu o Edito de Milão. O Edito de Milão trata exatamente do que? Da liberdade de fé cristã. Tá bom, queridos? Liberdade de culto cristão. Ah, Martinho, ele é filho de pais pagãos, tá? Filhos de pais que não professavam a fé cristã. Martinho, com 10 anos, ele, para fugir de uma chuva, ele entrou numa igreja cristã e acabou ouvindo o bispo falar, né, sobre o amor de Cristo. Falar que Cristo é amor, que Cristo perdoa, que a caridade é a essência do coração de Deus. E nós entendemos isso muito bem porque nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, a respeito do dom supremo de Deus, que é o amor. Em outras versões fala que o dom supremo de Deus é a caridade. No verso 13, se não me falha a memória, diz o seguinte: hoje permanecem os três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Sem amor não adianta. Nada prospera. Sem amor não há a fidelidade, sem amor não há compromisso, sem amor não tem como viver, não tem como seguir adiante sem o amor. Então, queridos, o que acontece? Martim ouviu essa mensagem poderosa e ele voltou para casa falando para os seus pais das boas novas das quais ele tinha ouvido. Eu não preciso nem dizer que os pais de Martim proibiram ele de voltar às reuniões aonde ele ouviu essas palavras poderosas. Acontece que com 15 anos de idade, Martinho já era praticamente um cristão convertido. O pai dele vendo isso, o que ele pensou assim? Bom, o meu filho ele está seguindo essa fé, eu sou general do exército romano e eu não vou permitir que o meu filho saia da visão que eu tenho para a vida dele. Então, o que o pai de Martinho fez? O pai de Martinho colocou Martinho na cavalaria romana prestando serviço na antiga Gália, que hoje é a atual França. Bom, graças ao pai de Martinho, eu posso dizer assim, favoreceu o surgimento da capelania. Por quê? Com 20 anos de idade, Martinho estava voltando de uma batalha na região de Tours, né? Que é lá na França, uma das regiões da França. E o que acontece? Chovia muito, fazia muito frio naquele momento. E Martinho acabou contemplando o quê? Um mendigo que estava sofrendo muito com aquele frio e estava quase morrendo. O que Martinho fez? Ele começou a pensar: bom, o que Jesus faria no meu lugar? O que ele iria fazer? Como que eu posso ajudar este homem? Então, a única coisa que Martinho tinha naquele momento era a sua capa. Aí o que ele fez? Ele pegou a sua capa e partiu em 2 pedaços. Ele pegou um dos pedaços e entregou para aquele mendigo, cobriu aquele mendigo com a sua capa. Por que Martim não deu a capa inteira? Porque ele aprendeu no exército que a capa, metade da sua capa, pertencia ao imperador. Então ele não podia dar àquele mendigo algo que não pertencia a ele. O que ele fez? Ele pegou aquilo que era dele e deu ao mendigo. Naquele exato momento em que ele fez isso, o que acontece? Dizem que a chuva parou,
um sol muito quente apareceu e as pessoas acreditaram que aquela atitude de Martinho gerou um milagre poderoso de Deus naquele lugar. Daí então foi dado também o nome daquele do calor que surge em meio a grandes frios, né? A grandes momentos de dificuldade, com chuva e tudo mais, de verão de São Martim, né? Ou solstício, né? Vamos chamar assim. Então, o que acontece? Na noite que Martinho fez esse favor a esse mendigo, conta a história que o nosso Senhor apareceu para ele em sonho e disse para ele o seguinte, que Martinho, quando você deu a sua capa para aquele mendigo, foi a mim que você ajudou. Isso é muito interessante porque a base da capelania encontra-se em Mateus 25, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte assim, que quando nós visitamos um doente, quando nós alimentamos um faminto, quando nós visitamos um preso, quando fazemos o bem a alguém, nós estamos fazendo a Ele. Então, a base da capelania é fazer o quê? É fazer com que o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo, seja ministrado a todos aqueles que necessitam. Então, nós capelães, nós aprendemos com essa história de que nós temos que fazer o bem, independente de quem seja. Pensa só uma coisa, tem muitas igrejas que, infelizmente, quando você vê um mendigo entrando, eles maltratam aquele mendigo, né? Eu diria que deveriam abraçá-lo, deveriam colocá-lo sentadinho no banco lá e alguém acompanhá-lo, porque se ele entrou, alguma coisa vai acontecer. A palavra não volta em vão. E nós, como filhos de Deus, como igreja de Cristo, nós precisamos prestar serviço. Nós precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Pois bem, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo é amor. Então, para que você possa entender, o surgimento da capelania começou com essa atitude de Martim, que hoje é dado pela Igreja Católica como São Martim. Certo, queridos? Dali para frente, o que aconteceu? Aquela capa que Martim usou para cuidar do mendigo, ela foi guardada. Todos aqueles que eram responsáveis por guardar aquela capa ganhavam o apelido de capelães, certo? Eles eram chamados os capelães, ok? Por quê? Eram os guardadores da capa. Aquela capa simbolizava o amor ao próximo, o respeito pelas vidas, o cuidado e a prestação de socorro àqueles que necessitam. Tá? Então, para que você venha entender, a capelania, a sua origem vem da onde? Vem da antiga Gália, que hoje é a atual França, certo? Nas mãos de um menino que nasceu numa família pagã, mas depois se converteu ao cristianismo e passou o resto de sua vida pregando o amor ao próximo e ação social. Queridos, essa história ela é maravilhosa e nós podemos estudar muito mais sobre isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre como a capelania chegou no nosso Brasil, ok? Deus abençoe a todos e até daqui a pouquinho.